fundação do Império Romano e a organização da sociedade feudal, inúmeros reinos se formaram. Foi então que surgiu o Império Carolíngio. O Império Carolíngio foi a última etapa na história do reino medieval da França, governado pela dinastia carolíngia. Este império incluía a França, governada pela mesma dinastia desde 751, e as terras dos lombardos na Itália a partir de 774. O tamanho do Império Carolíngio se apogeou por volta do ano 800. Foi por volta de 1 milhão de quilômetros quadrados, dominando quase a Europa inteira, com uma população de entre 10 a 20 milhões de pessoas. O Império Carolíngio corresponde aos territórios da França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Suíça, Áustria, Hungria, Eslováquia e República Tcheca, além de territórios do norte e do centro da Itália, de parte da Espanha e do norte da Península Balcânica. Porra, tudo isso? Como vocês podem ver aqui no GIF, que mostra a expansão do Império Carolíngio e junto das suas divisões posteriormente após a morte do imperador. Os principais governantes foram Carlos Martel, Pepino e Carlos Magno. Quando Carlos Magno morreu, assumiu seu filho Luís, o Piedoso, que após morrer dividiu suas terras entre seus 3 filhos, com o Tratado de Verdun. Como havia uma disputa muito grande, o império foi dividido em uma porção de pequenos reinos. Nós temos aqui algumas imagens desses principais governantes, como por exemplo o Pepino. Quem colocou essa merda aqui? Muda pro certo? Povo ridículo. Esse aqui é o Pepino. O Tratado de Verdun foi um acordo celebrado entre os descendentes de Carlos Magno no ano de 843 na cidade de Verdun, localizada no nordeste da França, na região de Lorena. Esse documento pôs fim à Guerra Civil Carolíngia, dividindo o vasto Império Carolíngio entre seus 3 netos. Vale ressaltar que o Tratado de Verdun marca uma época em que a unidade política de cristianidade é abalada, pondo fim a qualquer supremacia política na Europa. Com a desintegração do Império Carolíngio, os francos não foram capazes de impedir as invasões bárbaras subsequentes, árabes, normandos e magiares, muito menos de impedir o fortalecimento de nobres como os duques, condes e marqueses. Assim, além de concretizar o processo de formação da sociedade feudal entre os francos, este tratado está na gênese da formação das nações francesa e alemã. Com a divisão, Carlos o Calvo ficou com os territórios da França Ocidental. Contudo, o enfraquecimento causado pelas disputas que envolveram a divisão de territórios foi tão grande... Sai daqui, seu inútil! Calma. Sai! Calma. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Isso direito. Ele esqueceu de falar que a França Ocidental foi conquistada por Hugo Capeto em 1987. Como vocês podem ver na seguinte imagem. Passa lá, meu. Esse aqui não é a imagem. Quem foi o inútil? Omae wa mou shindeiru. Nani? Esse aqui é o Hugo Capeto. Esses incompetentes ficam mudando a história direito. Esse aqui é o verdadeiro, tá? Esse aqui. Eu tô brabo, mano. De bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica triste não. Fica triste não. Tá crescendo o bigode aqui do lado esquerdo. Carlos o Calvo conquistou territórios que ficaram conhecidos como Lotharingia e foi dividida entre Carlos o Calvo e Luís o Germânico em 870. Como vocês podem ver, tem uma representação... Puta que lamento. Quem foi o animal que fez isso? Como podem confundir o Valdir com Carlos o Calvo? Cara, eu tô muito puto, cara. Muda essa porra logo. O que? Isso daqui? O que é isso daqui?
Foi. A principal característica política administrativa do Império Carolíngio foi as distribuições de terras entre os oficiais e os leais da realeza. Consequentemente, isso criou uma intensa regionalização do poder ao possibilitar o estabelecimento de uma influente região da nobreza. Foi. A elevação de terras adquiridas pelos títulos de nobreza, como de condes, guardiões dos condados, marqueses, defensores das marcas, regiões fronteiriças do Império Carolíngio, formando um vasto território. Carlos Magno teve grande preocupação em organizar administrativamente as regiões conquistadas. Foi. Carlos Magno realizou a doação de terras a todos os nobres que auxiliavam durante as batalhas. Foi. Além disso, dividiu todos os domínios imperiais em 200 condados, que seriam geridos por um nobre e um bispo. Esse sistema possibilitou um grande desenvolvimento rural e da agrícola, tornando essas atividades a base da economia local, com várias feiras, mercados no centro urbano. Outra característica notável foi o fortalecimento dos laços de servidão responsáveis pela transformação de homens livres em servos ligados à terra em que viviam. Esse sistema possibilitou um grande desenvolvimento rural e da agrícola, tornando essas atividades a base da economia local, com várias feiras, mercados no centro urbano da Europa. Foi. O advento da formação do Império Carolíngio marcou profundamente o processo de expansão do cristianismo dentro da Europa. No dia 25 de 800, Carlos Magno foi coroado como imperador do novo Império Romano pelo Papa Leão. Vai. Sob o aspecto econômico, o Império contou com um comércio bastante movimentado pelas várias feiras e mercados distribuídos nos centros urbanos europeus. Foi. Em razão do fechamento comercial do mar Mediterrâneo, naquele instante controlado pelos árabes, a grande maioria dessas riquezas circulava com destino ao norte da Europa. Apesar do intenso comércio experimentado no interior de seus domínios, o Império Carolíngio tinha na agricultura o grande suporte de suas atividades econômicas. A Carolíngia refere-se à arquitetura vigente na área do antigo Reino Franco, durante o governo da dinastia Carolíngia, fundada por Pepino o Breve. O termo refere-se assim à arquitetura nos séculos 8 e 9 do Império Carolíngio, que abrangeu, na sua máxima extensão, grande parte da Europa ocidental, durante o reino de Carlos Magno. Refere-se à arte do período de Carlos Magno, estendendo-se pelos seus sucessores, em 780 e 900 d.C., e alargando a sua influência ao período posterior da arte ottoniana. Carlos Magno foi a figura política mais poderosa da Alta Idade Média, pois seus exércitos assumiram o controle de extensos territórios do norte da Europa. Vai. O Tratado de Verdun foi um acordo celebrado entre os descendentes de Carlos Magno. Os principais governantes foram Carlos Martel, Pepino e Carlos Magno. Quando Carlos Magno morreu, assumiu seu filho Luís, o Piedoso, que após morrer, dividiu suas terras entre seus 3 filhos, com o Tratado de Verdun. Como havia uma disputa muito grande, o império foi dividido em uma porção de pequenos reinos. Nós temos algumas imagens aqui para mostrar como foram esses principais governantes. Como, por exemplo, Com a divisão, Carlos o Calvo ficou com os territórios da França Ocidental. Contudo, o enfraquecimento causado pelas disputas que envolveram a divisão de territórios foi tão grande... Sai daqui! Sai, incompetente! Nem para isso você serve, você não é digno de usar esses óculos aqui. Volta, Alex, volta. Calma aí. Eu não tô chegando. Os principais governantes foram Carlos Magno. Com a desintegração do Império Carolíngio, os francos não foram capazes de impedir a invasão de bárbaros. Os principais governantes foram Carlos Martel, Pepino
Carlos... O advento da formação do Império Carolíngio marcou profundamente o processo de expansão do cristianismo dentro da Europa. No dia 25 de 800, Carlos Magnus foi coroado como imperador do novo Império Romano pelo Papa Leão. Carlos Magno. Now the world